Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre atrito estático. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo número 8, que trata sobre forças de atrito. E hoje, na aula número 3, vamos tratar sobre atrito estático. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então, vamos começar. Dando andamento ao nosso módulo, né, que trata sobre forças de atrito, já tratamos em aulas passadas sobre atrito dinâmico e hoje vamos focar no atrito estático. Então vamos ver o conceito do que seja atrito estático e a correlação que ele faz, né, com um atrito dinâmico. Então vamos lá. Considere um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal, né, como mostrado aí, ok? Está em repouso, ou seja, como a gente viu, ou ele está em movimento, com velocidade uniforme e aceleração nula, ou simplesmente parado, que é o que a gente está vendo aqui agora, ok? Então, nesse instante, a gente percebe que a força, né, que vai impulsionar, né, efetivamente o bloco, o corpo, ela, né, é igual à força de atrito, né? Ou seja, não é suficiente para que o o corpo se movimente. Então vamos aplicar no corpo uma força F que tende a deslocá-lo na direção horizontal. Ou seja, ele vai começar, né, a aplicar uma determinada força, uma intensidade que visa, né, fazer com que esse bloco saia, né, da inércia, de repouso, do estado, né, de imobilidade que ele se encontra, ok? Então, enquanto o corpo estiver em repouso, à medida que F aumenta, a força de atrito também vai aumentar. Ou seja, a força F e a força de atrito se equilibram. Então, à medida que eu for aumentando a intensidade dessa força F, ao mesmo tempo a força de atrito também vai aumentando, tá? Ou seja, elas estão equilibradas, são idênticas, né? Mas isso vai persistir até quando? É o que a gente vai ver em seguida. Então, a força de atrito FAT, tem intensidade igual à força solicitadora F, enquanto não houver movimento. Aqui é o grande detalhe da história, ok? Então, a força de atrito é igual à força, né, solicitadora F até o momento em que o móvel, né, ainda se encontra parado, em repouso. Tranquilo? Então vejamos aqui essa figura. Temos três situações. A primeira, a figura 5A. Temos ali o bloco. Estou aplicando aqui uma força de 1 newton. Como a gente viu, a força de atrito também é igual a 1 newton. Nesse caso, o corpo está em repouso, a aceleração é nula. Aumento a minha força para 2 newton, dobrei a minha força. A força de atrito é 2 newtons, idêntica à força que estou aplicando. Ainda não é suficiente para o móvel, para o corpo se mover. A aceleração é nula. Já na figura C, né, a gente tem ali o corpo, já com destaque aqui, né, para o isolamento dele na vertical, né, onde eu tenho que o peso é igual à força normal, né, já que o corpo não se movimenta, nem tem tendência a se movimentar na vertical e somente na horizontal. E eu aplico aqui uma força que eu vou chamar de maior que a força de atrito máxima. Tá? Vai chegar um momento em que essa força ela vai ser maior do que a força de atrito máxima. E com isso, o corpo vai começar a se movimentar com uma aceleração A como indicada. E logicamente que nesse instante teremos uma força de atrito, né,
já definida na aula passada, nas aulas passadas, como μd, no caso, coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal, tá? Que é a definição de a força de atrito dinâmico, tá bom? Então, a partir desse instante, força maior do que a força de atrito máxima, né, aplicada aqui anteriormente, então o corpo vai entrar em movimento. Então, se F continuar crescendo, como a gente mostrou aqui nos itens A e B, força de atrito também crescerá. A gente viu que quando estava 1 N, a força de atrito era 1 N. 2 N passou para 2 N, né? Até atingir um valor máximo, tá? Nessa situação de repouso. E o corpo, né, esse valor máximo, o corpo ficará na iminência de movimento, tá? Mais aumentar um pouquinho a força, ele já começa a se movimentar. Ok? Então, novamente a figura, que ela é importante para nesse entendimento, né, do conceito do atrito estático. A máxima intensidade da força de atrito estático, e que corresponde à iminência de movimento, é dada por força de atrito máximo, né? É igual a μe vezes a força normal. Ou seja, coeficiente de atrito estático vezes a força normal é o valor máximo da força de atrito máxima. Ou seja, que vai estar na iminência de fazer com que o corpo entre em movimento. Muito importante esse conceito. Então, μe é coeficiente de atrito estático. Lembrando que, já nas aulas passadas, definimos o que era μd, coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, é o coeficiente de atrito que aparece, né, quando o corpo, o móvel, lá, o corpo esteja em movimento, o bloco, etc. Tá bom? Novamente aí a figura, muito importante. A partir desse momento, se F crescer, a partir do momento da iminência do movimento, o corpo entra em movimento e a força de atrito passa a ser a força de atrito dinâmico, como está aqui no C, no item C. Tá? Entrou em movimento, a força de atrito deixa de ser estático para dinâmico, que corresponde ao μd, coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Continuando, verifica-se experimentalmente que a intensidade da força de atrito dinâmico, FAT, igual a μd-Fn, é menor do que a intensidade da força de atrito estático máxima, FAT máxima, μe-Fn. Então, bem interessante essa informação. É importante você guardar esse conceito, porque a nossa tendência é de aceitar que a força de atrito dinâmico seja maior do que a força de atrito estático. Porém, com relação à força de atrito estática máxima, aquela da iminência do movimento, é normal, né, como foi falado, que experimentalmente a intensidade da força de atrito dinâmico seja menor do que essa força de atrito estática máxima, ok? Desse modo, temos que o μd é menor do que μe, no caso, para a força de atrito estático máxima. A tabela abaixo apresenta valores de coeficiente de atrito estático e dinâmico para alguns materiais. Então, como ilustração, é importante a gente dar uma olhada nisso aí. Então, material, aço com aço, né? O aço, digamos, atritando com aço. Coeficiente de atrito estático, 0,74 e dinâmico 0,57. Tá bom? Então, aqui a gente vê que o coeficiente de atrito dinâmico é maior do que o atrito estático máximo, né? Importante a gente reforçar isso. Alumínio com aço, estático é 0,61 e o dinâmico 0,47. Então, mais uma vez, o atrito estático sendo maior. Cobre com aço, 0,53 com 0,36, estático maior, estático máximo. Borracha com asfalto seco, estático 1, dinâmico 0,8. Borracha com asfalto molhado, estático 0,30, dinâmico 0,25. Ok? Beleza?
No gráfico da figura 6, temos a intensidade da força de atrito FAT em função da intensidade da força solicitadora F para o bloco em movimento, atrito dinâmico. Então, situação de repouso, no gráfico aqui é fácil ver, né? E vai até o FAT máximo, como se fosse lá vai crescendo linearmente. Aumentei a força, aumento a força de atrito estático, como a gente mostrou ali na figura que a gente tratou anteriormente. Até ela chegar na iminência do movimento, que é a força de atrito máximo. Daí, né, qualquer aumento vai fazer com que o corpo entre em movimento e ele vai assumir, né, um valor, né, de força de atrito dinâmico. Passa de força de atrito estático para dinâmico, com um valor menor do que a força de atrito máximo. Ou seja, corpo em repouso, força de atrito maior ou igual a zero, aqui, menor ou igual a μe Fn, né, que é a força de atrito estático máximo. Corpo em movimento, força de atrito é igual a μd, coeficiente de atrito dinâmico, vezes a força normal. Legal? Da noção de iminência de movimento, podemos estabelecer um método experimental simples para a determinação do coeficiente de atrito estático. Inclinamos aos poucos o plano de apoio até o instante em que o corpo fique na iminência de escorregar. Tá? Lembrando, né, que é um método experimental. Quando o corpo está na iminência de escorregar, a força de atrito atinge seu valor máximo. Força de atrito máximo, como já vimos, μe, coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Sabemos ali também que a força normal é igual ao peso, então μe vezes peso. E vamos mostrar pela figura que o peso, né, vai ser, a componente do peso, né, vai ser o P cosseno do θ. Tá bom? Que vai ser o meu, vai estar na mesma direção, que é igual à força de atrito máximo. Então, temos aqui a figura. Inicialmente, né, temos ali um corpo na horizontal, logicamente está parado, sem nenhuma ação de força. Eu começo a levantar essa placa, né, vamos dizer assim. Você percebe que no primeiro estágio não acontece nada, no segundo estágio não acontece nada. No terceiro, ele já vai estar, digamos assim, na iminência de iniciar o movimento, no caso, para baixo. E aí, na outra figura, eu traçando ali as componentes, né, com um eixo horizontal e vertical, vamos dizer assim, né, paralelo ao plano inclinado, eu tenho que a força normal ao plano corresponde ao P cosseno de θ. Né? O θ é o ângulo do plano com a horizontal, que é o mesmo ângulo, né, que a gente está vendo ali. Né? Isso aí dá... Isso é o da trigonometria. Né? Então, aqui esse ângulo também é θ. Então, aqui P cosseno de θ é igual à força normal. Ok? Está aqui. E o meu P seno de θ é a força, né, que vai fazer com que ele, à medida que eu aumente esse ângulo, né, mais um pouco, ele vai passar da iminência do movimento, vai fazer com que essa força de atrito máxima, que seria ali, né, estático máximo, seja vencida, né, pelo P seno de θ, e o corpo começa a descer, adquirindo a partir de então a força de atrito dinâmico, que é o μd Fn, ok? Então, esse ângulo θ aqui, ele vai ser essencial na determinação do momento em que esse bloco vai iniciar o movimento, passando do repouso para um estado, né, de movimento. Estando o corpo em equilíbrio, decorre que φ máxima e P seno θ devem ser iguais, como eu antecipei, né? Que é um ponto da iminência de movimento. Força de atrito máximo, que está segurando o corpo para ele não descer, e o P seno θ, né, que tende a forçar o corpo a descer a rampa. Então, a força de atrito máximo é igual a P seno θ, como a gente já falou. Ok? Então, o μe P cosseno θ, né, como já
já mostrando ali, é igual a P seno θ. Tá? Fazendo a substituição das expressões, né, como a gente mostrou, a gente pode voltar aqui rapidamente no anterior, na força de atrito máximo, né? Já que estamos falando da força de atrito máximo, o meu força de atrito máximo é μe P cosseno θ, ok? Então é isso que a gente está colocando aqui. Força de atrito máximo é μe P cosseno θ. Substituiu aqui por força de atrito máximo, que é igual a P seno θ. Beleza? O P aqui eu vou cortar dos dois lados, sobrou o μe cosseno θ igual a seno de θ. Dividindo seno de θ por cosseno de θ, eu tenho que o meu μe, digamos assim, o coeficiente de atrito estático. Seno de θ sobre cosseno de θ da trigonometria, eu sei que é a tangente do ângulo θ. Então, meu coeficiente de atrito estático, μe, corresponde à tangente do ângulo, tangente de θ, do ângulo que o plano faz com a horizontal. Então, conhecendo o ângulo do plano com a horizontal, corpo na iminência de escorregar. Então, a gente vai estar aqui, né, calculando, né, o momento, né, que o corpo vai passar a iniciar o movimento. Tá bom? Então, essa é uma forma da gente ter, né, esse coeficiente de atrito estático, sabendo, né, que, considerando a situação de força de atrito máxima. Existem casos em que os valores de μe e μd são muito próximos. Nessas situações, consideraremos μe igual a μd e indicaremos esse valor por μ, ou seja, coeficiente de atrito somente, não mencionando se é dinâmico ou estático, já que são iguais, chamando-o simplesmente de coeficiente de atrito. Nessas condições, temos corpo em repouso, força de atrito maior ou igual a zero e menor ou igual a μ Fn. Corpo em movimento, força de atrito igual a μ Fn. Ok? Então, para essa situação, que o coeficiente de atrito estático seja igual ou próximo do coeficiente de atrito dinâmico. Vamos fazer agora dois exercícios para a gente praticar um pouquinho o que nós vemos nessa aula, tá bom? Então vamos lá. O coeficiente de atrito estático entre o corpo de massa m, 10 kg, e a superfície plana horizontal de apoio é μe igual a 0,2. Em que intervalo pode variar a intensidade da força horizontal F para que o corpo permaneça em repouso, ou seja, não entre em movimento? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então temos aí, né, novamente um bloco, um corpo, sendo impulsionado por uma determinada força F, e ele quer qual é o intervalo de força, né, que pode ser aplicado aqui nesse corpo antes dele iniciar o movimento. Então vamos lá. As forças que atuam no corpo estão indicadas na figura, né? Como o movimento é na horizontal, sabemos que o peso vai ser igual à força normal. Temos a força aplicada da esquerda para a direita e a força de atrito que vai ser da direita para a esquerda, que aparece ali, né? Como o objetivo é calcular F de modo, né, calcular, né, a variação de F desde a menor até o máximo, sem que antes dele iniciar o movimento, ou seja, na iminência do movimento. Então, a gente vai ter que achar o força de atrito máximo, força de atrito estático máximo. A força máxima de atrito, que corresponde à iminência de o corpo escorregar, tem intensidade, força de atrito máximo, Φ máximo, igual a μe Fn, como já mostramos. Sendo Fn igual ao peso, que é igual a mg, né, já conhecemos, Φ máximo é igual a μe mg, que é igual a quê? 0,2, que é o nosso coeficiente de atrito estático, m 10 kg e o g 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 0,2 vezes 10 vezes 10 é a minha força de atrito máxima, que é 20 newtons.
Nessas condições, a máxima intensidade da força F, estando o corpo em repouso, é igual a 20 newtons. Por outro lado, o mínimo valor de F é zero, situação que ocorre quando o corpo não é solicitado, não tem nenhum tipo de força atuando nele. Ou seja, a variação intervalo, né, dessa força, antes dele iniciar o movimento, é de F maior ou igual a zero, menor ou igual a 20 newtons. Ok? Beleza? Vamos para o segundo. O bloco A de massa M, 3 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Determine, nessas condições, o peso PB do bloco B, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é μe 0,50. Dados seno de θ 0,60, cosseno de θ 0,80 e o G, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Considere o fio e a polia ideais. Então aí a figura que representa o nosso problema, né? Ele está informando que o corpo está na iminência de descer, né? Está na iminência de descer. Tem um ângulo θ, e aí vamos ver, né? O corpo A e pendurado aqui, né, no corpo B, desprezando o fio e a polia. Isolando aqui os nossos corpos, né, A e B, no A eu tenho que o corpo está na iminência de descer, né? Então a gente, como mostrou na aula, né, trazendo a componente do peso de A, eu vou chamar de PT, né, que vai estar na mesma direção em sentido contrário da força de atrito. Tem ali a tração do fio, que é igual à tração do fio também que está em B. E a normal, força normal, com a componente, né, do peso também chamada de PN. Então, e o corpo B, T, a tração, que é igual ao peso de B. Beleza? Então, vamos inicialmente calcular as componentes PT e PN do peso PA do bloco. Como a gente viu na aula, né, a componente que está na mesma direção da força de atrito, que é o PT, vai corresponder ao PA, o peso de A, vezes o seno do ângulo θ, tá? do plano inclinado, né, como a gente já viu. E PT é igual a 3, já que PA, o peso de A, é igual a mg, né? O peso de A é 3 kg, a massa, a aceleração da gravidade é igual a 10. Então, 3 vezes 10 vezes o seno de θ, que foi dado como 0,60. Então, 3 vezes 10, 30 vezes 0,60 dá 18 newtons. PT igual a 18 newtons. O PN, né, que é a componente, né, que está alinhada com a normal, né, igual a normal, sentido contrário, é o PA cosseno do ângulo θ. Tá? Já demonstrado isso na nossa aula de hoje. PA cosseno de θ vai ser o 3 vezes 10 novamente, e o cosseno de θ é 0,8, como foi falado. Então, 3 vezes 10, 30 vezes 0,8 dá PN igual a 24 newtons. Beleza? Continuando, trazendo novamente aí os corpos isolados, né? Na figura estão representadas as forças que agem em cada bloco, né? Como já havíamos antecipado. Então, a força de atrito FAT, que o plano exerce em A, tem sentido para cima, certo? Pois o bloco A está na iminência de escorregar para baixo, como foi falado no enunciado. Blocos em equilíbrio, tá? O que acontece? O bloco B, em equilíbrio, eu tenho que a tração é igual ao peso de B, T igual a PB. O bloco A, eu sei que tração mais a força de atrito é igual a PT, ok? Beleza? Então, substituindo o T por PB aqui embaixo, eu vou ter que PB no lugar de T, né, mais FAT igual a PT. Está aqui, ó, PB mais FAT igual a PT. Então, como o bloco A está na iminência de escorregar, está próximo de escorregar, a gente tem que FAT é a FAT máxima, que é o μe FN.
Não é isso? Como a gente mostrou na aula, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Mas a nossa força normal, como a gente já mostrou ali no outro desenho, é igual ao próprio PN. Então, aqui, ó, força de atrito é a força de atrito máxima, que é MF-FN, que, por sua vez, ME é igual vezes PN. PN é igual à força normal, como já mostramos. Logo, PB mais ME-PN é igual a PT, como nós mostramos no slide anterior. Já aqui, substituindo agora a força de atrito, né, que é a força de atrito máxima, por ME vezes PN aqui, ó. Agora, substituindo os valores, eu quero é PB, não é isso? PB mais 0,5, que é o ME, mais PN, que é 24 que eu encontrei, é igual a 18, que é o PT. Então, agora é só fazer conta. Fazendo essas contas, né, multiplicando 0,50 vezes 24, que dá 12. 12 passando para o outro lado fica menos 12. 18 menos 12 dá 6 newtons. PB igual a 6 newtons. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.